Tá começando a investir? Então comece por estas 5 ações. Ao menos eu começaria a investir por estas 5 ações e eu vou te explicar durante o vídeo o porquê. Mas antes, se você é mestre ou mestra da riqueza e está sempre aqui comigo conferindo meus vídeos, já chega sentando o dedo aqui no curtir que você vai me ajudar a manter este canal para você, tá bom? Ajude os educadores financeiros porque está muito difícil, o YouTube está dificultando muito a vida de quem está passando conteúdo educacional. Bom, meus amigos, eu tenho um método de investir, né, que eu avalio as empresas para colocar para dentro empresas dentro da minha carteira, tá certo? E se eu tivesse começando a investir, eu levaria muito a sério alguns pontos. E agora vou citá-los para vocês e aí nós vamos começar a falar quais ações eu começaria a investir. Primeiro ponto, uma boa empresa é uma empresa que tem lucros crescentes, tá certo? Eu não gosto de empresas que têm lucro que vai lá em cima, depois lucro lá embaixo, lucro lá em cima, lucro lá embaixo, ou pior, que tenha prejuízos nos últimos 5 anos. Então, a empresa para eu começar a investir, se eu estivesse começando agora, tem que ser uma empresa que está lucrando e lucro de preferência sempre crescente nos últimos 5 anos. Uma empresa boa também não pode ter a sua dívida desequilibrada. Uma empresa muito endividada, ela pode ter sérios problemas, tá certo? Então, um indicador que eu gosto muito é a dívida líquida barra EBITDA, tá certo? Eu gosto que esse indicador esteja abaixo de 3 e eu vou te ensinar aonde eu vejo este indicador. Abaixo de 3 significa que a empresa tem as suas dívidas controladas. O terceiro motivo que eu acho que é interessante você que está começando a avaliar, é investir em empresas dos setores perenes. O que é setor perene, mestre da riqueza? Eu vou te explicar. Imagina que você foi viajar, que você foi para o Nordeste aqui do Brasil, ficou 30 dias fora. Quando você voltou para casa, ali embaixo da sua porta tem alguns boletos. Cobrança de gás, cobrança de luz, cobrança de água, cartão de crédito, o seguro do seu carro que chegou, tá certo? Esses são serviços perenes. O seu convênio médico são serviços que você não pode ficar sem, tá certo? Eles sempre vão vir ali recorrentes para você pagar. E o quarto motivo é o tag along. Eu gosto de empresas que têm um tag along de 100% ou ao menos 80%. O que é o tag along? É um sistema de proteção para o investidor. Caso o controlador da empresa resolva vender a empresa como um todo, você terá direito a receber 100% do valor das suas ações. 80% você poderá receber 80% do valor das suas ações. O ideal é 100%, mas acima de 80% já considero que faz parte da minha estratégia de investidor. Quinto motivo, governança positiva. Não é legal você começar a investir em empresas que estão aí com suspeita de fraude, o controlador fez algum desvio, fraude no balanço, não é sinal bom, então não faz parte de empresas que eu começaria a investir. Sexto motivo, margem líquida de preferência acima de 10%. Vocês vão perceber que no varejo, por exemplo, as margens são muito apertadas. A empresa tem que vender muito, ela tem que se dedicar muito para conseguir obter um lucro legal. Então, a empresa que ela tem uma margem líquida maior, ela consegue aí converter melhor o seu lucro, tá certo? O que é margem líquida? Imagine que você tem aí uma caneta, tá certo? Você tem uma, melhor, vamos a outro exemplo, você tem uma papelaria, você comprou do seu João uma caneta por R$1 e lá na sua papelaria você vendeu ela por R$1,10, você tem uma margem líquida de 10%. Agora imagina se você compra a caneta por R$1 e você vende ela por R$1,01. Imagina quantas canetas você tem que vender para você conseguir fazer lucro. Então esta é a margem líquida. E o sétimo motivo é um ROI, que é o retorno sobre o investimento. Imagina aqui, novamente o exemplo da papelaria. O dono da papelaria, né, você no caso, resolveu fazer uma propaganda em uma revista, isso é coisa antiga, mas você resolveu colocar sua papelaria na revista. E aí você gastou R$100. Através destes anúncios, retornou para você R$110 em vendas na papelaria. Você teve aí um retorno de 10%. Então este é o ROI, é o retorno sobre o investimento que você fez. E eu gosto que uma empresa que consegue acima de 10% de retorno é uma empresa que está fazendo bons investimentos aí buscando rentabilidade para sua empresa. E vamos à primeira empresa, ela é do setor elétrico, o setor que eu mais gosto da Bolsa de Valores, um setor que é super perene. Você não consegue viver sem energia elétrica, não é verdade? E a ENGIE é uma empresa que faz aí um serviço
fantástico. A ENGIE hoje ela é a maior geradora privada de energia no Brasil. Além do que, ela não trabalha apenas ali com hidrelétrica, ela trabalha com energia de biomassa, eólica, que é a energia oriunda dos ventos, termoelétrica e energia solar. Então é uma elétrica muito completa. E nos dias de hoje, que nós temos com uma baita de uma crise hídrica, o governo federal deve começar a olhar com bons olhos aí para as elétricas que trabalham com energia solar, que trabalham com energia eólica, ou seja, energias que não dependem ali das chuvas, tá certo? E agora eu quero te mostrar também os indicadores. Lembrando lá os 7 pontos que nós falamos, vamos olhar aqui alguns indicadores na tela. Então vamos lá, meus amigos, olha lá. Patrimônio líquido hoje de ENGIE, 7,7 bilhões de reais. A receita líquida sempre crescente. Olha lá o lucro líquido que eu falei para vocês que uma empresa boa tem lucros crescentes. Olha lá, a empresa saiu de 2016 1,5 bilhão de reais para 2,7 bilhões de reais. Margem líquida, que eu falei que gosto acima de 10%, a empresa tem 23%. ROI, que eu gosto acima de 10%, a empresa tem 36%. Dívida líquida barra EBITDA. Normalmente as empresas do setor elétrico têm bastante dívidas porque elas têm receitas previsíveis, contratos de 15, 20 anos com os governos, elas fazem dívidas e conseguem pagar com facilidade. Mas olha lá, a ENGIE tem uma dívida barra EBITDA de 1,9, bem abaixo de 3, que eu falei para vocês que eu gosto. E falando em tag along, a ENGIE tem 100% de tag along nas suas ações. E a segunda empresa é o Banco Bradesco. É um dos maiores bancos do mundo e líder no setor de seguros aqui no Brasil. Setor super perene, trabalha com seguros, que é muito perene, e também trabalha aí com todos os serviços bancários, né? Cartão de crédito, enfim, contas bancárias. O Bradesco é um banco excelente e que tem ótimos indicadores. Vamos lá, coloca na tela. Bom, o Bradesco tem 100% de tag along nas ações ordinárias e 80% nas ações preferenciais. Olha lá, patrimônio líquido de Bradesco, 100 bilhões de reais em 2016, chegou a 143 bilhões em 2020, super crescimento. O lucro líquido da empresa também sempre em crescimento. Ah, mestre, mas 2020 caiu um pouquinho. Caiu porque a pandemia afetou todas as empresas. Mas olha os últimos anos, sempre muito eficiente e crescente. Margem líquida de 21% e ROI de 12%, atendendo todas as características que eu gosto para uma boa empresa e para quem está começando. Já aproveita, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações, tá certo? Que você vai estar aqui dentro comigo, vai rolar live surpresa para os inscritos, presentes para os inscritos, então já se inscreve aqui e vamos rapidamente à terceira empresa, que é uma empresa que eu gosto muito, que é a Porto Seguro, um setor muito perene. Ela é líder no Brasil em seguros de automóveis e residenciais. Hoje no Brasil, com a alta criminalidade, eu não consigo imaginar alguém que tenha um carro aí sem seguro, tá certo? É um risco muito grande, além de acidentes, além de colisões, acidentes com terceiros, hospital, enfim, a Porto Seguro faz um trabalho aí muito interessante e rapidamente quero falar para vocês dos indicadores de Porto Seguro. Porto Seguro tem um tag along de 100%. E olha lá, patrimônio líquido saiu de 7 bilhões para 8,9 bilhões de reais em 2020. A receita líquida também sempre crescente, saiu de 16 bilhões em 2016 para 18,6 bilhões em 2020. Lucro líquido da empresa, olha que lucro belíssimo, 911 milhões em 2016, subiu para 1,6, quase 1,7 bilhões de reais em 2020. Temos uma margem líquida de 9%, um pouquinho abaixo de 10%, mas temos um ROI de 19% e a empresa entrega tão bem que essa margem líquida aqui fica até ofuscada por tantos indicadores positivos. Chegamos na quarta empresa e é a Sanepar. Eu falo muito de Sanepar aqui, inclusive vou deixar um card aqui falando sobre o meu último vídeo de Sanepar. Quer conhecer um pouco mais? Vai lá, clica aqui no card e você vai ser levado direto ao vídeo. Bom, a Sanepar ela faz o tratamento de esgoto e entrega de água potável aí para a população do Paraná e faz com muita excelência, tá certo? Bom, vamos aos indicadores de Sanepar. Sanepar tem 100% de tag along e tem aí um patrimônio líquido que saiu de 2016 de 4,8 bilhões de reais para 6,9 bilhões de reais em 2020. Olha a receita líquida sempre crescente.
Olha o lucro líquido da empresa, sempre crescente. Em 2020, devido à pandemia, caiu um pouco, mas trouxe um belíssimo lucro. Saiu de 627 milhões de reais em 2016 para 996 milhões de reais em 2020. Margem líquida da empresa, bem acima de 10%, estando com 21%. O ROI está com 14%, também acima dos 10% que eu gosto. E olha lá, dívida líquida barra EBITDA, 1,4. Está com a dívida bem controlada ali. Empresa Sanepar, muito boa para quem quer começar a investir. E chegamos na nossa quinta empresa, que é a Hypera, que trabalha ali no setor de saúde. O ser humano não vive mais sem medicamentos, não tem como, tá certo? A gente tá propício a ficar doente e as indústrias farmacêuticas são ótimas empresas para quem está começando a investir. Só para você ter ideia, a Hypera hoje trabalha com os principais medicamentos e marcas do país, como Epocler, Estomazil, Ingov, Benegripe. É uma indústria muito eficiente. E vamos olhar aí os indicadores se elas atendem tudo que a gente falou no começo do vídeo. Hypera, 100% de tag along, tem um patrimônio líquido que cresceu de 8,7 bilhões de reais em 2016 para 9,2 bilhões de reais em 2020. Receita líquida sempre crescente. Olha o lucro líquido da empresa também, crescente, saiu de 1,1 bilhões de reais em 2016 para quase 1,3 bilhões em 2020. Margem líquida da empresa muito acima dos 10% que nós falamos no início do vídeo, 32%. O ROI da empresa muito acima dos 10% que nós falamos no começo do vídeo, 14%. E a dívida líquida barra EBITDA, olha aí os últimos anos, tudo zerado. No último ano de pandemia ficou com 0,5, mas muito equilibrada a empresa. Bom, meus amigos, e essas foram as empresas que eu trouxe para quem está começando, que eu acredito ser boas empresas. Mas complementa o meu vídeo, coloca aqui embaixo empresas que você acha que poderiam ser interessantes para quem está começando e eu prometo falar para você se eu acho uma boa ou não, tá certo? Um grande abraço para você e bons investimentos.